Bom dia. Vamos iniciar então mais uma live nossa semanal sobre assuntos relacionados à LGPD. Agradeço, em nome da Módulo, todos os participantes pela nossa audiência. E hoje vamos falar um tema que está bastante aí na agenda atual das organizações, que é a respeito das políticas, os documentos internos, né? E mais especificamente a questão do ciclo de vida da política quando envolve os usuários, a atestação, que é o processo de reconhecer, identificar, enfim, confirmar que vai seguir as regras contidas naquele documento. A live de hoje, nós vamos ter o nosso convidado especial, o Dr. Gilberto Martins, que vai abordar as questões jurídicas da plataforma documental. Em seguida, Carolina Duarte, que é a nossa gerente de produto da Lei Digital, Tecnologia Everest, vai apresentar para vocês um case bastante prático, hands-on, de como automatizar esse processo de todo o ciclo de gestão de uma política, dos documentos internos da organização. Eu vou falar um pouquinho mais específico, enfocando o lado do compliance, o lado da questão do usuário, de como atestar, a validade jurídica e aspectos bem práticos também em relação à questão de políticas. E, por fim, Fernando Neri vai comentar um pouco sobre a vida do encarregado, né, o nosso DPO, né, e todos os processos relacionados aí com a contínua gestão da LGPD dentro das organizações. Boa live a todos, vamos em seguida. Inicio falando um pouquinho sobre a atestação de políticas. Esse é um tema, como comentei, bastante atualizado, as organizações estão envolvidas com toda essa plataforma documental, os documentos que precisam ser redigidos, editados, publicados e até, por fim, atestado pela organização. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, trazendo aspectos práticos, principalmente relacionados à LGPD. E antes até de iniciar, já que vamos falar de políticas, né, definir um pouco, diante de tantos tipos de classificações dos mais variados documentos, né, políticas, normas internas, procedimentos, instruções, enfim. Quando a gente se referencia de um modo geral a essa questão de política, seria o conjunto de documentos que contém essas instruções de como que a organização precisa funcionar, como é que as coisas funcionam nas organizações, né? De uma forma resumida, o nosso conjunto de regras, né? As regras que definem o comportamento esperado dos colaboradores, de todos os associados. Então, essas regras definem os modos de conduta, definem práticas, definem valores e até mesmo estrutura da organização. E esse conjunto de documento, então, denominamos a nossa política corporativa ou políticas organizacionais dentro da organização. A LGPD, ela já toca nesse tema justamente no artigo 50, quando ela diz que as empresas, as organizações, né, os controladores e operadores, eles poderão formular regras essas então que seriam essas boas práticas que estabelecem exatamente essas condições de funcionamento da organização. Como que a organização funciona, os procedimentos, normas de segurança, padrões técnicos, enfim. Todo esse conjunto de regras que dizem respeito, no aspecto da LGPD, ao funcionamento da organização e todo o tratamento de dados pessoais nas mais diferentes áreas, processos e sistemas. Então, artigo 50 da LGPD fala exatamente sobre as políticas, né, ou numa terminologia da formulação dessas regras e desses documentos, e onde a gente nos remete para o compliance, né? Então, também, por uma questão de alinhamento da nossa definição, compliance seria a disciplina, né, ou até o conjunto de disciplina que visa, dentro de uma organização, garantir que essas regras estão sendo cumpridas, né, ou mesmo até questões específicas, o que fazer quando existe aí um desvio de conduta, né, ou alguma detecção de uma não conformidade, né, em relação a essas regras estabelecidas. Então, compliance é uma disciplina interessante, né, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são as nossas políticas. E já que a gente fala sobre compliance, quero aqui parabenizar os nossos profissionais de compliance, os amigos que nos assistem, que trabalham nessa disciplina de compliance nas organizações. Agora, recentemente, 26 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional ou Internacional aí do Compliance, né? Então,
Parabéns mais uma vez aí por todos os profissionais envolvidos, que sabemos não tem pela frente aí um caminho muito fácil, né? Então, o desafio do profissional de compliance é muito grande, ou vários desafios, né? Que nesse ciclo de vida do compliance, ele começa na identificação, então, desse conjunto de regras externas, né? Dentro do contexto das nossas regulamentações, ou mesmo as leis, para atender o ESG, atender aí os programas de integridade aí com transparência, todos os aspectos de governança, e pegar todo esse conjunto de documentos e regras, traduzir isso para as nossas regras internas, as nossas políticas, né, traduzidas em requisitos, e essas regras, então, apoiadas em padrões técnicos e procedimentos, eles precisam ser colocados, então, para funcionamento dentro da organização, né? Esse desafio ele é complementado porque hoje em dia, se nós pensarmos que grande parte, principalmente aí antes da pandemia, a gente tinha aí, o Fernando Neri costuma brincar que meio analógico é a palavra bonita para dizer papelada, né? Então, esse conjunto de documentos impressos, né, e que, de uma certa forma, entupiam aí as organizações e os armários das organizações com papéis, 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 com toda a dificuldade que nós sabemos de produzir um documento em papel, imprimir esse documento, guardar o documento, e muitas vezes o maior problema não é exatamente a emissão da primeira versão, né? Mas como manter esses documentos atualizados, né? Então, todo esse modelo que, de uma certa forma, na nossa transformação digital natural das organizações, cada vez menos a gente tem esses documentos, essas políticas em papel, e cada vez mais essas políticas e documentos existem nos seus formatos digitais, né? Muito bem o usuário, né, que se livra dessa avalanche de papelada, porque se para a vida do gestor das políticas, né, os responsáveis por publicar e todo o ciclo de vida de política já é difícil em papel, imagina para o usuário, né? Conhecer todas essas leis, esses documentos, essas regras, as instruções, como localizar, né? Como identificar exatamente qual o documento e a versão mais atualizada, né? Então, dentro dessa avalanche, desse meio analógico em relação ao usuário, a boa nova é que esse processo de digitalização trouxe vantagens para que nós possamos ter o documento em seu formato digital e, com isso, vários benefícios e funcionalidades. Um modo mais fácil de achar, uma garantia melhor de qual a versão mais atualizada, todo o procedimento e, como nós vamos ver, a questão da visão integrada, incluindo até a atestação. Então, todo o ciclo de vida dos documentos, desde o momento que se decide elaborar um documento, né? Então, normalmente existem dentro das organizações o que a gente chama aí de norma zero, né? Que é a norma de fazer norma, ou o documento de fazer documento, as regras de como criar regras, né? E desde esse momento inicial de se elaborar um novo documento, todo o trabalho participativo e colaborativo para que nós possamos chegar à versão final desse documento, a publicação, a visualização por parte dos usuários ou da audiência, e até mesmo todo esse processo de atestação e o ciclo de vida de um documento, que muitas vezes, ao final da sua vida útil, vamos dizer assim, ou ele é colocado como obsoleto, ou muitas vezes, que é o que normalmente acontece, esse documento ele é substituído por uma nova versão de um documento que é atualizado e todo esse ciclo se inicia novamente, né? Então, essa visão integrada ela começa definindo para o documento que nós chamamos aí de um contexto de uma audiência, né? Nem todo mundo precisa conhecer o conteúdo de todos os documentos. Pelo contrário, né, a segurança da informação tem um conceito que nós chamamos de need to know, né, que, na verdade, só precisa ter conhecimento de um conteúdo em termos de informação aqueles que realmente precisam, né? Então, dentro dessa visão minimalista de restringir a audiência para aqueles que realmente precisam. Esse já é um dos primeiros grandes desafios da nossa gestão de políticas, né? De como você realmente estabelecer audiência para os documentos. Nesse ponto, nesse contexto, a estrutura de diretório das organizações, muitas vezes, organiza os usuários em grupos, e isso é fundamental, né? Você poder definir que a audiência de um documento, mais do que uma pessoa ou um grupo de pessoas, na verdade se restringe a um perfil, ou um grupo que define uma área, um processo
na organização. Por exemplo, pessoas que participam do processo de RH, ou documentos que são relacionados ao marketing, ou mesmo instruções de trabalho do pessoal que lida com consentimentos e autorizações de dados dos titulares, né? Então, o primeiro passo é definir para cada documento qual seria essa nossa audiência, e a ISO já tem uma preocupação desde o início, dentro dessa visão integrada, né, dos famosos documentos do sistema de gestão. Né, todos os sistemas de gestão, na área de qualidade, do meio ambiente, de segurança da informação, de gestão de continuidade de negócio, documentos do sistema de gestão anticorrupção, todos eles, de uma certa forma, eles participam de uma estrutura comum, né, que é uma estrutura desses sistemas de gestão, e esses sistemas, eles prezam bastante pela questão das evidências, principalmente sistemas que são certificados por auditorias externas, né? Mais do que a importância de fazer, é preciso demonstrar que se fez, né? E entram aí as nossas evidências e atestações, né? Um dos requisitos presente em todos os nossos sistemas de documentação é garantir que a organização tem esse sistema de documentos publicado e que as pessoas realmente conhecem, né? Então, uma das formas que se encontram para que a gente possa garantir numa auditoria que as pessoas conhecem os nossos documentos, as nossas políticas, é de fato obter dessas pessoas essa atestação, né? Uma atestação de que elas conhecem, de que elas entenderam, de que elas concordam, de que elas seguem essas políticas definidas dentro da organização. Bom, esse conjunto de atestações, ele precisa ficar guardado em algum lugar, né? Então, existe toda uma prática. As empresas têm usado muito esses sistemas de assinatura digital, né? Então, o QualiSign, o DocuSign, CertSign, né? Vários documentos onde, essencialmente, trazem a ideia de que você assina um documento, né? Isso é muito comum, por exemplo, dentro da LGPD, na questão do consentimento, né? Então, quando a gente acessa um site, né? Aquele consentimento dos cookies, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, tem uma validade jurídica, mas especificamente, quando a gente fala dentro das organizações, principalmente os nossos amigos profissionais da área de RH, existem muitos documentos internos, muitas políticas que os colaboradores precisam atestar. O código de ética da organização, as políticas de segurança da informação, a política de qualidade, né, e tantas outras normas e procedimentos que chamaríamos aí do nosso sistema de documentação, que precisam ser atestados, e alguns desses sistemas, eles são muito apropriados, vamos dizer assim, para a relação com partes interessadas, como é, por exemplo, o caso de assinatura de contratos, né, mas que a gente precisa de um desafio superior em relação a essa validade de documentos internos, das nossas políticas nas organizações, né? Então, é importante, trazendo um pouco dessa percepção jurídica da validade dessas nossas assinaturas, né? Essa atestação nada mais é do que uma assinatura, né? Concordando, estabelecendo um contrato fechado por meio de um botão, que é também chamado ali de uma checkbox, né? Que tem a mesma validade jurídica de uma assinatura tradicional em papel, né? Esses sistemas de captura de atestação ou de assinatura, né? Eles costumam chamar dos nossos click wraps. Wrap, para quem está com fome aí, são aqueles sanduíches mexicanos, aqueles wraps, né? Onde você tem uma série de conteúdo empacotado, né? Envelopados naqueles wraps, né? Então, click wraps é como se nós pudéssemos ter, exatamente através de um clique, todo um consentimento num pacote de documento, um conjunto de termos, ou um conjunto de regras que podem ser as nossas políticas de privacidade, os nossos termos, condições de uso dentro das nossas organizações. Então, com um simples clique, o colaborador atesta internamente, através da sua conta, que é pessoal e intransferível, né? Supostamente, quando a gente participa de uma organização, nós temos quase sempre aí, utilizando o nosso endereço de e-mail corporativo, acesso a todos os sistemas das organizações, e aquela conta de usuário, aquele acesso, é uma conta pessoal, é uma conta minha, né? E é por isso que essa validade jurídica acontece mais ainda dentro do aspecto corporativo das organizações. Esse click wrap, né, essa atestação, ele funciona para atestar as nossas políticas, as nossas normas, funciona também para assinar os nossos contratos do RH, funciona para que a gente possa, por exemplo, num processo de ata de reunião, registrar a presença e a concordância de todos
que participaram daquele meeting em relação aos assuntos tratados e às definições, deliberações, né? Também podemos utilizar esses atestados para certificar uma competência, né, ou um certificado de um curso. Esse aqui é um exemplo da nossa Universidade Corporativa Módulo, certificando ali a conclusão de um determinado curso, né? A gente brinca dentro da Módulo sempre que nós temos projeto espeto de ferro. Casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, o espeto é de ferro, né? Então, internamente dentro da Módulo, nós utilizamos o nosso sistema da lei digital para atestar os nossos documentos e as nossas políticas, e recentemente nós lançamos um curso interno para os nossos colaboradores de como é que esse processo funciona. E nesse momento, onde esse tema aí da vacinação, a volta às empresas ao modelo híbrido ou ao modelo presencial, né? Essa discussão toda que está ocorrendo em relação a apresentar aí a carteirinha de vacinação, né? Ou algum atestado que as pessoas possam confessar, né? Ou atestar que de fato elas foram vacinadas ou que elas tomaram a primeira dose, a segunda dose, enfim. Toda essa discussão aí de atestações que as empresas, normalmente os profissionais de RH, demandam para que os colaboradores possam, de uma certa forma, atestar suas competências, atestar a aderência ao conjunto de regras corporativas, já que são as nossas políticas organizacionais. Então, resumindo, esse conjunto de atividades, né, ou essa visão sistêmica de todo esse nosso processo de compliance, que começa, de fato, acompanhando todas as leis e regulamentações que são publicadas no mercado, que, de uma certa forma, afetam as nossas organizações, traduzir esse conjunto de regras e requisitos externos em nossas políticas, que são as regras internas para todos os colaboradores dentro das organizações, depois todo o processo de publicação, audiência, atestação dessas normas e gestão desse ciclo de vida, até como nós relembramos, versões novas, atualizações de versões, empacotamentos de políticas. E para isso, nós vamos apresentar para vocês, logo em seguida, Carolina Duarte, ela vai apresentar o uso da lei digital, que é um software da Módulo, recém-lançado, e agora é a novidade, né? De 15 em 15 dias, o nosso software evolui, trazendo funcionalidade, né? Nós temos sempre o nosso botãozinho de What's New, e ele nunca está vazio, né? São sempre novidades e melhorias, funções novas no software. E agora, recentemente, acabamos de lançar, essa é a grande novidade para vocês, nossos usuários, né? E convido a vocês a conhecerem a nossa função de atestação dos nossos conteúdos na lei digital. Carolina Duarte vai abranger isso com mais detalhe, né? Todo o processo que começa, como nós citamos, da biblioteca de documentos, né? Que são os diferentes tipos de documentos que fazem sentido dentro da organização, não só os documentos que são as nossas políticas internas, mas também acesso à lei, a LGPD, por exemplo, as normas técnicas, normas da ISO, as referências, publicações da NPD, tudo isso dentro de uma biblioteca organizada de forma que a gente possa definir cada conteúdo desse, qual é a audiência, né, todo o processo de elaboração, de participação, de elaboração daquele documento de política, como também, eventualmente, um campo de comentário, onde os usuários podem, a partir das diferentes referências cruzadas entre os documentos, né? Afinal, esses documentos são mutuamente aí referenciados uns aos outros, muitas vezes as regras são complementares, né? Os usuários têm lá uma espécie de WhatsApp corporativo ali, onde através dos comentários eles conseguem trocar ideias, colocar sugestões, links, perguntas, dúvidas, né? Tornando a leitura desse documento, que de uma certa forma muitas vezes enxergamos como um documento em PDF ou simplesmente quase que um modelo em papel digitalizado, né? Numa grande visualização que facilita muito a vida aí da questão dos usuários. E especificamente, já que o nosso tema é atestação, garantir para o gestor não só a publicação daquele documento, mas todo o ciclo de vida de atestação. Afinal de contas, um novo documento que é criado, se ele necessita de uma atestação, ele precisa ser colocado para que ele seja atestado por uma audiência, né? Muitas vezes a dinâmica da organização de uma pessoa nova que entra
na organização que precisa atestar uma política, como é que faz isso? Né? Então, todo um ciclo de vida de atestação, esse progresso da atestação, a atestação pode ter um limite, né, validando até esse dia, todo um ciclo de aviso para o usuário, né, que, principalmente os usuários novos, ou aquele usuário que recebeu ali por e-mail ou pelo Teams uma indicação que ele precisa atestar um novo documento e ele não atesta, então todo esse ciclo de vida para que o gestor possa aí acompanhar individualmente o status da atestação de cada um ou de um grupo, né? Ou muitas vezes a atestação de um documento como um todo. Bom, finalmente, na visão do usuário, como eu falei, a importância de enxergar esse conteúdo que está sendo atestado de uma forma mais dinâmica, né? Então, assim, a vantagem desse formato digital é que é muito fácil consultar as referências, consultar os links, achar uma palavra, né, uma dúvida especificamente sobre um artigo, e no momento que ele atesta esse documento, toda a garantia técnica de que aquele documento que foi atestado ele não vai ser alterado. Né? Isso nos dá tal garantia jurídica, validade jurídica, de que aquela atestação naquele documento, daquela versão naquele dia, é de fato uma evidência concreta do conhecimento ou do consentimento do usuário em relação àquele conteúdo. Né? Então, tudo isso, esse conjunto de normas, muito mais do que uma enciclopédia em papel, né? Ele facilita para os usuários anotarem, fazerem, né, como nesses pequenos marcadores coloridos aí. A lei digital tem essa funcionalidade de que a gente possa criar os marcadores para facilmente, na verdade, referenciar ou destacar um item ou um conjunto de regras ali importante. Os usuários, dentro de uma organização, que são equipes multidisciplinares, né? Principalmente falando de LGPD, o equipe do jurídico, o pessoal de segurança, o pessoal de compliance, o pessoal de RH, o pessoal de marketing, né? Fazer todo mundo, então, junto com os gestores, colaborar, trocar ideia, tirar dúvidas, se relacionar. E, por fim, gerar os relatórios. Não necessariamente você precisa imprimir esses relatórios, mas a gente consegue, na verdade, relatórios bastante inteligentes, personalizados, customizados, relatórios de atestação, relatórios de documentos, relatórios de grupos de usuários, enfim, não só esteticamente muito bonito em termos de design, mas assim bastante inteligente no seu sentido de simplesmente com um clique você emite esses relatórios que podem ficar armazenados e guardados muitas vezes até como evidências, nesse caso específico da nossa live de hoje, desse processo de atestação. Bom, era isso. O nosso foco da nossa live fala sobre a LGPD, a importância de termos esse conjunto de regras, as nossas políticas corporativas para atender às regras da LGPD, para atender o comportamento esperado das áreas, dos sistemas, de como fazer o correto tratamento de dados pessoais dos titulares na organização. E isso vai muito além da LGPD, né? Então, temos colocado a LGPD como uma grande oportunidade que as organizações têm de implementar processos, implementar políticas, definições, regras de funcionamento, e nesse caso específico toda a nossa gestão de políticas, que vai funcionar para a LGPD, vai implementar um modelo de conformidade e atendimento da LGPD e que serve aí como uma espécie de semente para que possa ser propagado para levar para a área inteira. Então, falamos isso nos aspectos específicos de segurança cibernética, falamos isso nas questões do RH, de marketing, e agora, então, especificamente na gestão de políticas. Então, agradecemos a todos aí pela presença nessa nossa live. Estamos à disposição para colaborar e apoiar seus projetos de implementação e gestão contínua da LGPD, e fiquem à vontade aí de encaminhar suas perguntas e nós iremos direcionar as respostas, então, ao final dessa nossa live. Muito obrigado pela presença de todos e aguardem as próximas. Obrigado. Do compliance com LGPD, como também as empresas, elas se valem de documentos, né, para informar, para educar, etc. Então, a plataforma documental hoje é o principal caminho, né, para atendimento da LGPD. Né? E pegando o gancho do Alberto, né, o sistema da Módulo, a ferramenta da Módulo, é uma plataforma eletrônica. E os documentos eletrônicos que estão ali, planilhas, relatórios, etc., eles têm um benefício legal da força probatória.
Então, o uso daquela plataforma eletrônica da Mob, inclusive da atestação, produz efeitos legais, né, de validade, eficácia como prova. Nessa plataforma, a gente tem alguns documentos mais típicos, né, de atendimento LGPD, que são esses aqui, em alguns exemplos, né, como a política e vários outros documentos. É importante, então, que a plataforma seja coerente, esses documentos conversem uns com os outros, né, e que a leitura deles, a concordância com eles e o uso deles sejam certificados. E aí entra a atestação. A atestação tem dois sentidos. Um é o sentido prestigiado, por exemplo, pela autoridade europeia. E ela diz aqui que a atestação é, por exemplo, quando você faz uma campanha ali embaixo, uma campanha de atestação, para que todos leiam e certifiquem que leram e entenderam a política de proteção de dados pessoais. Esse é o sentido que a gente está considerando aqui hoje. Existe um outro sentido de atestação no mercado, que é a atestação de compliance, de que uma organização está compliant. Esse não é o que a gente está tratando nesse momento, né? E falando de atestação, né, pelos colaboradores, por parceiros, né, isso é um requerimento legal? É sim. A gente vê, por exemplo, que com relação ao termo de consentimento, a LGPD diz que ele é uma manifestação inequívoca. Então, não é um comportamento assim, simplesmente de receber uma informação, é de responder ativamente essa informação. Então, você confirmar que recebeu é uma manifestação inequívoca, né? E na plataforma dotada de segurança, isso tem força probatória, né? E cabe ao controlador o ônus da prova. Então, se eu, como controlador, puder mostrar que eu recebi a atestação dos colaboradores, eu estou atendendo esse ônus da prova que me é dado. E também o caminho da volta. Se o titular revogar o consentimento, né, isso tem que ser por um procedimento gratuito, facilitado. Então, é uma rua de duas mãos, né, mão dupla. Outro exemplo de atestação necessária pela lei é a política, né? Por quê? Porque a política, ela detalha todas as condições, as regras, inclusive as ações educativas, né? E o controlador, ele pode, ou deve, no mínimo, né, no caso, demonstrar o seu comprometimento, quando ele estabelece a política. Então, ele só consegue demonstrar, e é o verbo que a lei usa, né, esse comprometimento, se ele provar que mandou a informação para os colaboradores sobre a política e que recebeu de volta, né, a confirmação de que eles leram, né? Fora a atestação no sentido estrito, existe também a questão da comprovação do fluxo de informação, né? Por exemplo, no comunicado de resposta à solicitação do titular, né? A lei fala que existe o direito de o titular receber uma confirmação da existência de tratamento. Então, o controlador, ele deve poder provar, deve ter uma evidência de que ele fez essa confirmação da existência do tratamento. Também outra comprovação necessária, segundo a lei, né, é da comunicação de incidente. Se acontece um incidente e a organização não comprova, não tem uma evidência de que informou os titulares ou a autoridade nacional, né, ela teria um problema. Então é muito importante a atestação, tão importante assim que o governo americano, no Homeland Security, tem no Departamento de Recursos Humanos uma regra dizendo o seguinte: se alguém pedir algum relatório que contenha dados pessoais, esse alguém tem que fazer uma atestação de que se compromete de, em 90 dias, devolver ou destruir aquele documento. Se ele não fizer essa atestação, isso é considerado, ali embaixo, um incidente, né? Então, a atestação é uma coisa, hoje em dia, fundamental, né? Vamos passar para a política, né? O escritório já vinha fazendo para clientes a harmonização de políticas antes da LGPD, né? Agora, com a LGPD, isso passou a ser mais um requisito, porque a política de proteção de dados pessoais, ela é assim, ela fica no centro de uma engrenagem, ela é motor dessa engrenagem, né? Em relação a várias outras políticas. E se fala, com relação, por exemplo, ao GDPR, que se passou a ter uma necessidade de harmonização, né? Então, isso que já existia antes, agora é uma necessidade, assim, aumentada, né? Aumenta um pouco a complexidade, mas é absolutamente fundamental, por exemplo, com relação à segurança da informação.
né? Aqui a gente tem notícias ali em cima, né, da necessidade de harmonizar a política de proteção de dados pessoais com a política de segurança da informação, né? E o que diz a lei, a LGPD? Ela diz que o tratamento ele pode ser feito basicamente quando existe consentimento, ou, entre outras hipóteses, quando existe um legítimo interesse. Quando o controlador está no mundo da segurança, ele está focando o legítimo interesse da segurança, né? Então, é importante harmonizar as duas políticas, porque de proteção de dados pessoais vai dizer, olha, dado pessoal normalmente requer consentimento. E a PSI vai dizer, não, ativos de informação normalmente são um legítimo interesse. Então, é preciso harmonizar essa conversa entre dado pessoal e ativo de informação, em glossários e tudo mais. Também, o objeto da política de proteção de dados pessoais é a proteção do dado pessoal, né? E enquanto que da segurança da informação é a proteção da privacidade. Privacidade não é conteúdo, privacidade é acesso, né? Questões de invasão. Então, são duas situações, dois campos, né, distintos. Então, se a sua organização possui uma política de segurança da informação, é importante que ela ressalve a titularidade dos dados pessoais e das leis aplicáveis, ser feita essa atualização na política de segurança. Depois, proteção de dados pessoais versus propriedade intelectual. Se a gente olhar a LGPD, quando ela fala de transparência, direito ao acesso, relatório de impacto, portabilidade, fornecer cópia integral e decisão automatizada, sempre tem uma vírgulazinha dizendo observado segredo comercial industrial, né? Segredo comercial industrial, isso é regulado pelo Código da Propriedade Industrial como propriedade intelectual, né? Então, se a sua organização possui uma política de propriedade intelectual, é importante que ela defina o que são os segredos comerciais industriais. A lei não define, a organização é que define os seus. Então, para poder fazer com que essa vírgula seja preenchida, que ela tenha alguma utilidade, é importante revisitar a política de propriedade intelectual, né, e definir o que é o segredo comercial industrial. Também a política de proteção de dados pessoais tem a ver com classificação de sigilo, né? Sendo que na lei, na LGPD, o padrão é de que o sigilo é regra geral. Enquanto que, em outras situações, especificamente no caso de segurança, de incidente de segurança, né, é preciso descrever a natureza específica dos dados envolvidos. Então, numa política, o sigilo é regra e noutra, o sigilo é exceção. Importante, então, que na política de classificação de sigilo se faça essa harmonização. E, por último, a política de integridade, política anticorrupção, né? A LGPD, ela se preocupa, logo no início dela, com a honra e com a imagem. E ela tem o princípio da não discriminação, que é justamente para evitar a discriminação ilícita ou abusiva, né? E o perfil comportamental é considerado dado pessoal também. Então, ela consagra não discriminação. Por outro lado, ela reconhece que perfil profissional, de consumo, de crédito, é um perfil muito particular e ele pode dar origem à revisão de decisões automatizadas. Então, nesse mundo de RH e de segurança, background check, informações reputacionais, são uma realidade. Por isso, é muito importante, né, atualizar a política de compliance ou de integridade para definir aquilo que é discriminação positiva ou discriminação de uma fonte ilícita, né? O próprio compliance, né, ele é, de certa forma, como o Alberto vinha mostrando, né, uma demonstração, esse é o verbo da LGPD, de efetividade do programa de governança, né? Só que a política de proteção de dados pessoais tem um enfoque transversal. A gente tem ali, basicamente, o DPO, que vai ser um coordenador, né? É como se fosse uma linha numa matriz. E a política de compliance, na verdade, ela tem um enfoque matricial, ela tem também as colunas, ela distribui as obrigações, as repercussões por toda a organização. Então, é interessante ver se a atuação do comitê da LGPD está integrada ao programa de compliance para que possa ser reforçada. Código de ética, né? LGPD diz que o tratamento de dados só pode ser realizado em certas hipóteses
né? Ao mesmo tempo, diz que o controlador ele pode necessitar comunicar ou compartilhar dados, né? E aí ele deve obter o consentimento específico. No Código de Ética, normalmente, o que se visa é uma relação de confiança, também prevista na LGPD, por meio de atuação transparente. Então, o que a gente tem, de um lado, né, é uma direção no sentido de liberdade individual, né, de expressão, de informação, etc. E, de outro lado, né, uma questão coletiva, organizacional, de transparência e de valores corporativos. Então, é interessante harmonizar o código de ética para que interesses individuais e interesses coletivos sejam conciliados, né? Também é importante entender que na gestão de políticas na plataforma, existem algumas situações que têm implicações em várias políticas. Por exemplo, prazo de guarda, prazo de retenção de dados pessoais. Isso tem a ver com política de controles internos, que é onde está a tabela de temporalidade normalmente. Tem a ver com a política de classificação de sigilo, para definir prerrogativas de acesso, quem tem regalias para acessar. Tem a ver com política de segurança da informação, porque tem um grau de proteção que vai indexar o prazo da guarda. Tem a ver com política de continuidade de operações, que vai definir o que precisa estar em plano de contingência como backup. E na própria política de dados pessoais como informação sobre prazos. Então, na plataforma, para que a plataforma realmente possa ser coerente, é preciso fazer essa conversa entre políticas, né? Entendendo que existe uma complementaridade entre política offline, né, a política corporativa geral, o guarda-chuva, e a política online, a política para o website, né? A linguagem não necessariamente precisa ser com esse rótulo de política, pode ser aviso de privacidade, o encadeamento por meio de links entre as políticas, a seleção para adequação da situação particular e as boas práticas internacionais para respaldo e previsão, né? Deu uma congelada aqui. E o encadeamento, muita gente se pergunta, mas como é que isso se distribui espacialmente, né? Verticalmente, a gente tem o guarda-chuva da política, né? Que se refere ao mundo externo e também no mundo interno, regulamentos departamentais, com termos com colaboradores e termos com público externo. Então, a atestação tem a ver com essa linha aqui dessa distribuição. Como é na prática? A gente tem situações, por exemplo, de punições quando existe uma política guarda-chuva, mas não exista uma política para o website. Então, essa coerência, essa amarração entre políticas na plataforma é importante para evitar que falte algum elo, né? E política de terceiros. Muitas vezes você pode dizer, vamos botar uma cláusula dizendo que consultem a política dos meus fornecedores, né? Mas isso exime de responsabilidade totalmente? Não. A gente tem um item da LGPD dizendo que os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento, estiverem monitorando a atuação do fornecedor, estiverem fiscalizando por alguma razão, né, eles podem responder solidariamente, tem que responder solidariamente com aquela política que não é dele, é do fornecedor, mas ele contratou e selecionou o fornecedor. Então, um checklist rápido aqui é fazer esse inventário multidisciplinar das políticas, fazer uma tabela, um glossário de equivalência de terminologias, fazer referências cruzadas e complementares, aplicação coerente, né, entre as várias políticas, sistematizar, estender ao ecossistema de negócios, atualizar periodicamente e, de preferência, ter um laudo independente para registrar que essa organização toda, esse investimento feito, né, está coeso, funciona como evidência legalmente e tudo mais. Então, muito obrigado pela atenção e eu estou passando aqui para Carol, que vai falar sobre automatização de políticas. Obrigado. Obrigada, Gilberto. Bom dia a todos, gente. Vamos fazer um overview aqui da lei digital no que tange o atendimento a todos esses meandros que o doutor Gilberto acabou de mencionar sobre como manter as suas próprias políticas e seus fluxos de conformidade que necessitam, inclusive, desses processos de atestação do conhecimento desses conteúdos, né? Então, vamos começar aqui pela biblioteca de conteúdos, que é o coração da lei digital, né? A lei digital, ela nasce a partir de um conteúdo, ela nasce a partir de um documento, de uma política, de uma normativa, de um procedimento interno.
nesse exemplo aqui, nós temos, como o Roberto bem mencionou, a lei digital nasceu muito com viés de atendimento LGPD, só que a criança cresceu. Né? Hoje, além da própria LGPD, nós temos outras leis disponíveis em diversos pacotes de assinatura da lei digital. Nós temos SIS Controls, temos as ISOs 27701, 27001, alguns outros projetos de lei, e, além disso, alguns dos templates mencionados pelo Dr. Gilberto. Por que disponibilizamos esses templates? São vários os documentos. Vocês viram a quantidade de artefatos que sejam necessários para um atendimento, e olha que a gente só está falando de LGPD, mas são N as normativas que uma organização precisa atender. Então, a Módulo disponibiliza, através de um convênio com o Dr. Gilberto, ele é o curador desse conhecimento conosco, nós disponibilizamos alguns templates dentro do contexto da lei digital para apoiar que as organizações consigam produzir esses artefatos e ter, de fato, a gestão documental necessária para o atendimento dessa conformidade. Tá? Aqui estão alguns dos exemplos que o Dr. Gilberto mencionou, tipo aditivos de contrato, políticas específicas de proteção de dados pessoais, de proteção de dados colaboradores, política específica para proteção de dados em website. São diversos os templates. A partir desses templates, vocês podem criar o próprio documento de vocês. Porque, como eu mencionei, eles são templates. Eles visam um conteúdo geral que precisa ser customizado de acordo com a realidade da sua organização. Então, esses templates, eles contemplam alguns placeholders, que são algumas dicas, né, de onde você deve substituir algum dado, o que você precisa identificar especificamente para aquele comunicado, para aquela política, para aquele aditivo de contrato ter efetividade. Então, a partir desses templates, vocês podem criar os seus próprios conteúdos e já sair pré-formatado com esse conteúdo disponível para a sua organização. Porém, vocês podem me questionar assim, mas Carol, eu já tenho minha política, eu já tenho um procedimento, eu já tenho um termo aditivo, como que eu faço? Na lei digital também é possível você criar o seu próprio conteúdo a partir do zero. Nós temos uma funcionalidade aqui bem interessante que apoia nessa importação desses conteúdos, né? A partir de um template padrão que eu vou mostrar para vocês, vocês podem gerar uma planilha Excel parecida com essa aqui. Uma planilha Excel com o conteúdo de vocês, um PDF, um Word, tudo pode ser convertido para planilha Excel, tá? Uma vez convertido, vocês podem usar essa planilha para facilitar a importação desse conteúdo, importar esse conteúdo para a lei digital, e o conteúdo é exibido aqui como um conteúdo próprio da sua assinatura. A plataforma Everest, ela trabalha com conceitos de assinatura, então cada cliente, cada organização tem o seu próprio contexto. A Módulo distribui, como eu mostrei para vocês, alguns documentos, porém outros documentos específicos do contexto da sua organização, eles também podem ser armazenados dentro da sua assinatura, com diversos controles. Tá? Uma vez que você cria um documento próprio, você tem alguns controles que você possa fazer. Obviamente, além de editá-lo, você pode exportá-lo para uma edição externa, né, a partir de uma planilha Excel. Você pode compartilhar com outras pessoas. Tá? A partir do momento que você cria um documento, ele está numa fase de rascunho, então você pode definir um grupo de trabalho para a construção desse documento, para a validação desse documento, para a revisão desse documento, e, obviamente, uma vez que esse documento esteja finalizado, revisado, aprovado, ele precisa ser publicado. Como bem destacado pelo Dr. Gilberto, existem diversas versões, existem diversas novas edições, novas atualizações dentro de um procedimento ou de uma norma interna, que elas precisam ser encapsuladas, elas precisam ser versionadas, até mesmo para você poder cobrar conhecimento das pessoas e o devido de acordo e o segmento daquelas regras, daqueles requisitos. Então, por isso, é necessário, uma vez que esse conteúdo esteja pronto, ele ser publicado. E uma vez ele publicado, ele está disponível aqui para o uso. Alguns usos que nós temos para esse conteúdo. Esse conteúdo pode ser visto em vários formatos, né? Naquele formato individualizado que eu mostrei para vocês, ou também em comparação com a própria LGPD. Essa aqui é uma das páginas da lei digital,
que é a página que a gente chama de multiconteúdo, onde você pode ver diversos conteúdos ao mesmo tempo, com aqueles cruzamentos que o Alberto mencionou, gráficos de indicadores de execução do projeto de atendimento da LGPD de vocês. Então, por exemplo, se nós quisermos saber, dentre esses documentos exemplos, LGPD e Guia LGPD Gestão de Titulares, o que está tratando, por exemplo, de princípios e direito do titular, a gente pode fazer um filtro aqui e identificar na própria LGPD, são tratados no capítulo 2 e 3, determinados artigos, e nesse outro conteúdo, esse assunto é tratado dentro desses requisitos que ele foi definido. Esse aqui é um exemplo de um conteúdo próprio de uma assinatura. Uma vez esses conteúdos já publicados, versionados, eles estão num repositório único, que é a lei edital, onde todo mundo tem acesso. O acesso pode ser devidamente controlado, como eu mostrei para vocês. Vocês podem compartilhar determinados documentos com alguns usuários, outros não compartilhar. Eles vão estar versionados e centralmente localizados. Então, eles podem participar de um fluxo de atestação. Como que se dá um fluxo de atestação na lei digital? A partir aqui da própria biblioteca de conteúdos, você pode selecionar uma atestação para esses conteúdos que já estejam publicados. Como a gente bem mencionou, o conteúdo precisa estar formatado, publicado ou empacotado para que ele possa ser distribuído e, então, uma atestação ser exigida. Nós podemos fazer atestação em múltiplas edições, ou seja, você pode selecionar, se forem os mesmos destinatários, o mesmo prazo de atestação, ou seja, os mesmos fluxos idênticos para diversos documentos, você pode submeter a atestação para múltiplos documentos ao mesmo tempo. Aqui, para efeitos de ilustração, a gente vai submeter um exemplo mencionado pelo Dr. Gilberto, uma política, por exemplo. Vamos pegar essa política de proteção de dados dos colaboradores. É uma política que eu quero submeter para atestação dos usuários da minha organização. Aqui, uma vez o documento publicado, além daquelas funcionalidades que eu mostrei para vocês no rascunho, ele ganha outras opções, outras ações, dentre elas a solicitação da atestação. Quando a gente clica aqui em solicitar atestação, nós estamos pedindo para a plataforma crie um fluxo de atestação para mim. Então, a gente também precisa dar algumas informações para a lei digital. A primeira delas e mais importante é, ok, selecionei o conteúdo, quem que eu quero que ateste isso? Vocês podem definir usuários e grupos destinatários para essa atestação. A título de exemplo aqui, eu vou colocar o meu próprio usuário. Você pode definir um início para a atestação. Se esse início não for definido, ela inicia imediatamente, automaticamente, ao fim da configuração desse fluxo. Se for definido, ela vai iniciar programaticamente na data e hora definida. Não é um campo obrigatório, mas o prazo de atestação, sim. Afinal, uma atestação ela precisa ter um início, um meio e um fim. Você precisa controlar, de fato, a anuência dessa audiência ao conteúdo que você disponibilizou. Então, aqui no prazo de atestação, vamos, para título de exemplo, colocar para amanhã às 11 da manhã. Ao avançar aqui, nós podemos também definir recorrências de notificações. Uma vez que esse fluxo tenha finalizado, todos os destinatários receberão um e-mail, uma mensagem no Teams, indicando que eles foram convidados a testar esse determinado conteúdo e que o prazo é aquele prazo determinado. Quando o prazo estiver um dia para esperar, eles receberão uma nova notificação. Mas a gente pode também definir de quantos em quantos dias, até, obviamente, a chegada desse prazo, nós queremos notificar esses colaboradores, nós queremos lembrá-los de que eles precisam fazer essa atestação. Tá? Então, a gente pode definir aqui de quantos em quantos dias e definir também quando vai ser a última data dessa notificação. Então, vamos confirmar o processo aqui. A atestação foi iniciada para a política de proteção de dados dos colaboradores. Então, vamos aqui na página da gestão de atestação, as assinaturas que contemplam a atestação, as assinaturas da lei digital contemplam a atestação, elas ganham esse menu adicional de funcionalidades aqui, onde você encontra o gerenciar atestações e o minhas atestações. O gerenciar atestações inicia com esse fluxo que eu acabei de mostrar para vocês. Também é um acesso controlado, nem todo perfil de usuário tem acesso à gerência de atestações. Porém, todos os usuários das atestações vão ter acesso a minhas atestações, que eu vou mostrar já já para vocês qual é o benefício.
Vamos ver essa atestação aqui que a gente acabou de criar. Então, nós acabamos de criar, eu não defini uma data de início, então ela iniciou imediatamente, hoje no dia 29 às 11h29, com o prazo que nós definimos de amanhã, dia 30 às 11 da manhã. Essa atestação está ativa, da Política de Proteção de Dados de Colaboradores, e as pessoas já foram notificadas. Quem foi notificado? Eu coloquei ali no contexto de exemplo, eu coloquei o meu usuário. Então, eu acabei de receber um e-mail indicando que eu fui elencada, me foi solicitada a anuência e o de acordo a esse conteúdo. Eu posso acessar esse conteúdo aqui, clicando nesse link, ou por dentro do próprio contexto da lei digital, lá no Minhas Atestações. Aqui no Minhas Atestações, tem todo o histórico da atestação desse usuário logado, né? Então, no caso aqui, eu só tenho essa atestação vigente. Essa atestação está com a situação em último dia, ou seja, eu tenho até amanhã, até o dia 30, para atestá-la. Eu posso vir aqui, pode ser por aquele link que eu mostrei no e-mail para vocês, ou pode ser aqui pela própria interface da lei digital. Eu posso vir aqui, clicar em atestar o conteúdo, eu visualizo todo o conteúdo, e daí, então, eu tenho a famosa checkbox mencionada pelo Alberto, né? É um princípio do Click Wrap, você ser obrigado a dar um conhecimento, ter uma ação de que, de fato, você teve conhecimento e está de acordo com esse conteúdo, para então você submeter a atestação. Pronto, acabei de concluir a atestação. Essa atestação no Minhas Atestações passou de pendente para aceito, ou seja, eu tenho a evidência de que eu atestei no dia 29 às 11h32 e o mais importante, eu também sempre vou ter acesso a esse conteúdo enquanto eu for um colaborador, um usuário da lei digital. Ou seja, mesmo que você tenha diversos fluxos, diversos documentos a serem atestados em diversas versões, não só você que está gerindo a atestação, como também o seu usuário destinatário, também vai ter acesso à exata versão que ele atestou na exata data que foi atestada. Mas vamos voltar aqui um pouquinho na gerência de atestações para mostrar algumas funcionalidades interessantes para vocês. Vocês estão vendo aqui diversos estados? Então, esses são os estados da gestão de atestação. Uma gestão que está em vigor, que está dentro do prazo, ela está ativa. Essa atestação, enquanto ela está ativa, ela pode ser editada. O que você pode fazer nessa edição? Você pode mudar o prazo da atestação, você pode mudar a recorrência das notificações e você também pode gerenciar esses destinatários. Ou seja, você pode adicionar pessoas que porventura não tenham entrado no fluxo inicial que foi criado, você pode também remover pessoas desde que elas não tenham já atestado. Uma vez atestado, essa atestação ela não pode ser excluída da lei digital, ela está armazenada, o dado está armazenado e ela está segura e disponível para todos os gestores. Um outro passo é o status concluído. O que significa o status concluído? Ao fim do prazo, se todos os destinatários tenham atestado o conteúdo desse fluxo, ele automaticamente se dá por concluído. Se isso não ocorrer, como é o cenário dessa ativa aqui, que nós temos 33 destinatários, porém somente 22 atestaram, eu também tenho a liberdade de finalizar essa atestação antes, quando o prazo expirar, desculpa, é nessa do prazo expirado aqui. Eu posso concluir essa atestação. Eu posso não ter todas as atestações, mas pode ser que para o meu fluxo específico eu não precise de todas aquelas atestações. Então, ela também pode ser concluído com um valor diferente de 100% das atestações, ok? Uma vez concluída, esse fluxo ele não pode ser editado. No prazo expirado, ele pode postergar o prazo, ou seja, dar mais tempo para as pessoas atestarem. Ele pode concluir o prazo ou pode cancelar também a atestação, como o exemplo que eu tenho aqui. Você pode submeter um fluxo e, porventura, identificar que ele não seja mais necessário. Então, você também pode informar para a lei digital que aquele fluxo não é mais necessário. Todos os usuários são notificados de todas essas mudanças de status, seja o prazo sendo expirado, seja uma atestação sendo cancelada ou excluída, os destinatários e os administradores de fluxos estão sempre notificados dessas mudanças de situação, desses fluxos de atestação. E para finalizar,
eu queria mostrar para vocês aqui o relatório da Lei Digital. Como bem já antecipado pelo Alberto, esse relatório é super dinâmico, ele contempla diversas informações, todos os conteúdos publicados estão passíveis de uma geração de relatório. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse relatório de impacto à produção de dados pessoais que nós acabamos de atestar. Então, eu tenho, não foi esse relatório, foi a política, né? Foi a política corporativa de dados pessoais dos colaboradores. Vamos pegar um modelo desse aqui. Eu só queria mostrar para vocês, de fato, a alta customização desse relatório. Você pode definir se ele vai ter capa, se ele vai ter sumário, se ele vai ter gráfico, até a numeração de página. Você pode decidir se vai ter ou se não vai ter, se vai ter o nome do responsável que gerou esse relatório, que tipo de conteúdo você vai ter nesse relatório, se você vai exibir um nome, se vai exibir marcadores e comentários. São diversas as opções que você tem aqui, além de filtros. Quero sim a política X, mas quero a política X com assunto, fundamentos e definições. Você pode configurar como você quiser para a geração desse relatório. A gente vai demonstrar aqui um exemplo de um relatório padrão, né? Com a sua capa e as suas seções padrões. Então, nós temos aqui um resumo, quais são os assuntos vinculados a esse conteúdo, se teve uma aplicação de marcadores ou não, e, de fato, o conteúdo, né? Que são os itens daquele conteúdo que acabou de ser atestado, com todas as suas informações disponíveis para relatório. Esse relatório pode ser impresso e compartilhado numa versão PDF. Bom, esse aí é um overview de algumas das funcionalidades da Lei Digital com os fluxos de atestação. Eu vou passar a palavra agora para o Fernando Neri para falar um pouquinho para a gente sobre os processos do DPO. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui para falar rapidamente sobre o assunto da LGPD, né, e as atestações, o que isso tem a ver com o DPO e o que um bom processo de atestações ele pode... um bom processo de atestações pode ajudar no atendimento à LGPD. Tem um ponto, né, que a gente sempre trabalhou, que é que o dado, a informação, ele é um bem abstrato, né? A gente não consegue pegar nesse dado. E ele só faz sentido em um lugar, que é no cérebro. Ou seja, se ninguém está vendo aquele dado, o dado, a princípio, não existe. Eu usava o exemplo dos guerreiros de Xi'an, que era uma lenda chinesa, né, na Cidade Proibida, e que em determinado momento, na década de 70, alguém foi cavar um poço, achou uma pedra, viu que, na verdade, ali era assim, uma escultura de terracota, achou uma cabeça, começou a voltar, em volta viu que era um corpo, aquilo ali virou um sítio arqueológico e encontraram milhares de guerreiros de Xi'an naquele lugar. Até o chinês começar a cavar o poço e achar que aquilo ali era uma lenda. E, a partir do momento que aquela informação conseguiu ir para o cérebro das pessoas, os guerreiros de Xi'an, eles conseguiram ser vistos, né, no mundo todo e expostos em museu do mundo todo. O dado pessoal é mais ou menos isso, ou seja, ele é um bem, né, subjetivo, ou seja, a gente não consegue... Você pode até trancar num armário, cofre, o suporte que está o dado, mas o dado em si, ele só faz sentido se ele realmente estiver sendo visto e entrar dentro do cérebro das pessoas. Eu estou falando isso porque a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela considera... Pedir para o time aí que tem algum microfone aberto, não sei qual que é, se puder desligar. Ela considera que você... Além, né, da informação do dado entrar no cérebro, ainda são dados de pessoas. Então, existe uma vinculação muito grande entre o dado que existe, que é de uma pessoa, e mais, né, essa pessoa ainda tem um título, ela é um titular. Você está envolvendo de dois lados as pessoas. Então, vamos considerar cada pessoa, no caso, cada
dado tratado no Brasil, cada brasileiro essencialmente corresponde a um titular. Os titulares são as pessoas são as donas dos seus dados, e o dado pessoal, conforme a lei, é qualquer informação vinculada a uma pessoa, né? Então, se eu vou na sapataria, vejo um monte de número de sapato, cada sapato daquele tem uma numeração, aquilo não é um dado pessoal. Mas a partir do momento que você fala que o Fernando calça 44, aquilo se torna um dado pessoal porque ele está vinculado a mim. Então, a empresa, né, a organização, ela trata de diversos dados pessoais. E esse dado pessoal, obrigatoriamente, precisa estar num suporte. Pode ser uma planilha, pode ser um documento de papel, pode ser um sistema, pode estar na nuvem, pode ser uma app, mas, de qualquer maneira, o dado pessoal ele está num suporte, pode ser no Facebook, ou seja, aquilo ali é um dado pessoal. E você precisa fazer, obviamente, o vínculo, né, entre o dado pessoal e o suporte. E estes suportes, ou o acesso a esses suportes que tem o dado pessoal, eles precisam de uma segurança. Obviamente, nós temos diversos elementos lá no artigo 46, fala sobre isso, remete para as melhores práticas, utiliza-se a ISO, usa o NIST, usa o syscontrols, e tudo ele realmente também precisa de uma segurança. Por que ele precisa de uma segurança? Porque ele só pode ser acessado pelas pessoas que tiverem autorização. Então, nota que o atendimento à LGPD, ou seja, a segurança da informação, a segurança cibernética, ele já é um ponto que depende das pessoas. A LGPD mais ainda, porque, além de tudo, são dados de pessoas. Você pode falar, mas eu tenho aqui a fórmula da Coca-Cola. Legal, tem dado pessoal? A princípio, não. A princípio, ali são um conjunto de elementos químicos, né, que sofrem algumas mudanças até virar a Coca-Cola. Mas não tem dado pessoal, mas é um dado sigiloso, ele precisa ser protegido. Então, de qualquer maneira, o que eu quero destacar é o envolvimento das pessoas dentro desse assunto. Bom, o IIA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos Internacional, né, e também é muito seguido aqui no Brasil, né, o Tribunal de Contas da União fala sobre ele, o Banco Central fala sobre ele, as agências reguladoras em geral seguem os modelos, né, do IIA, que criou e atualizou no ano passado as 3 linhas de defesa. O ponto vamos da última para a primeira, né? A terceira linha de defesa é a auditoria interna, que precisa estar segregada. A segunda linha de defesa são as estruturas de controle em geral, né? São ali controles internos, uma área de segurança, uma área de gestão de riscos, a controladoria, a área financeira. E a primeira linha de negócio, né, é exatamente aquilo que envolve o seu business. As pessoas em geral, né, ou seja, as pessoas que estão na operação, elas estão exatamente na primeira linha de defesa. Então, quando você fala, eu tenho um recurso aqui de segurança da informação, um filtro de pacotes, isso é segunda linha. Eu tenho aqui um antivírus, também é segunda linha. Não, mas eu preciso que uma pessoa ela coloque uma senha forte, isso é primeira linha, ou seja, você já está começando a tratar as pessoas. Olha a importância das pessoas dentro desse processo. E você tem também diversas barreiras de proteção até chegar ao dado pessoal, né? Você tem as ferramentas que protegem, e aí você vai ter recursos do tipo anonimização, criptografia, controle de acesso, filtros, barreiras de proteção, né? Você tem diversos elementos, você tem armários, porque também tem documento em papel, armário cofre, armário com chave, armário sem chave, ou seja, você tem as ferramentas para proteger aqueles dados pessoais. Em volta tem os processos, né? Aquela velha história que não adianta você ter um super sistema de segurança se a sua chave, se a sua senha para entrar ali, ela fica num post-it que está colado no computador ou embaixo do teclado. Então, você tem ali os processos. E quem segue os processos são exatamente as pessoas. Ou seja, as pessoas, olhando um projeto de LGPD, protegendo o dado pessoal, atendendo lá o artigo 46 de segurança, o artigo 50 de governança, né, implementando ferramentas e processos, no final das contas, as pessoas realmente que vão fazer esse processo. Pessoal, só lembrando, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode usar o chat, tá? Que no finalzinho o Alberto vai administrar aí as perguntas. Bom, aí, o encarregado, então, né, o DPO,
ele recebe uma série de dados. No dia a dia dele, ele vai receber atendimento da requisição titular, ele vai receber ocorrências que levam a incidentes, ele vai receber demandas de privacy by design, de privacy by default, vai administrar o inventário da organização, os sistemas, os processos, as áreas, né? Também ele vai olhar ali o input da gestão do consentimento, dos cookies, ele vai olhar essas informações, ele vai ver o registro de tratamento de dados, atendendo lá o artigo 37, vai gerar, né, vai saber quais são os dados que ele vai utilizar dentro de um relatório de impacto, administrar transferência internacional. Uma coisa que cada vez mais tem ocorrido é o LIA, né? É a avaliação de legítimo interesse, e eu acho realmente que é uma coisa que o nosso cliente tem cada vez mais pedido isso aí. E, por final, ele tem um cockpit do DPO. Um ponto relevante dentro dessa história é o seguinte, é você mesmo fazer uma pequena reflexão, né? Quantas requisições titulares você já recebeu? Quantas ocorrências você já recebeu? Quantas demandas você já recebeu? Agora, quantos fornecedores e terceiros que você tem que fazer uma atestação, que você precisa manter um contrato com ela, colocar uma cláusula, fazer um aditivo? Quantas pessoas, aí realmente são todos os funcionários e esses que vão fazer o seu projeto de LGPD, ou seja, atender a LGPD é um desafio de engajamento, porque você pode ter todos os sistemas mais sofisticados do mundo, que se você não tem as pessoas trabalhando por aquela causa, inclusive porque a LGPD tem a ver com a portaria. A portaria tem um agente de portaria, tem um agente de segurança, tem uma filmagem que está sendo gravada em algum lugar, não necessariamente ela tem a mesma segurança que o seu ambiente de TI. Você tem os seus sistemas internos, você tem esses sistemas exportam dados que geram para BI, que não necessariamente o data lake está seguro. Então, você precisa de um engajamento, né, e de uma compreensão geral. Envolver e engajar as pessoas é realmente algo essencial. Então, a gestão da LGPD, você vai estar recebendo um monte de input, né, por vários tempos. E alguns dos inputs mais importantes são exatamente das pessoas que estão dentro da organização e das pessoas que estão junto aos seus parceiros e que você precisa assinar acordo de confidencialidade, acordo de tratamento de dados, acordo com os operadores. Então, esse desafio... E aí, o segundo ponto é o seguinte, como é que o DPO guarda tudo isso? Como é que ele guarda a evidência que ele pegou uma política, por exemplo, de organização de uma coleta de dados ou de criação e uso de cookies, ou mesmo a política para todos, né, a política corporativa de proteção de dados, aonde que ele guarda, né, que aquelas pessoas fizeram realmente aquela atestação. Então, quando eu vou fazer a política, eu preciso envolver realmente as pessoas. E em LGPD, mais ainda. Então, nós precisamos... Não adianta falar... Eu não gosto do termo conscientização. Porque conscientização parece primeiro que a pessoa não está conscientizada. Na verdade, ela não tem o conhecimento. Talvez se fosse conhecimentização, talvez fizesse um pouco mais de sentido. E depois parece o seguinte, a partir do momento que eu for conscientizar, ela vai ficar conscientizada e ela mesma vai ficar responsável por atender os processos. Não. A política, realmente, as políticas corporativas, elas não podem ficar dependendo da conscientização de alguém. Se alguém está conscientizado, ele vai comer comida saudável. Se não está conscientizado, não vai querer comida saudável. Mas ele pode também ser contra a comida saudável. Não, eu sou contra, eu sou a favor só de comida artificial, gordura trans. A pessoa pode escolher realmente essa questão. No caso das políticas, não tem a escolha, não é uma questão de conscientização. É uma questão de passar o conhecimento, que a pessoa pode até justificar. Eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer isso. Fazer o engajamento, que eu acho que é um termo melhor do que conscientização, controlar aquilo ali, passar, né, pontos de auditoria para auditoria, passar os controles para as áreas de controles internos, a área de riscos avalia o risco também do não cumprimento das políticas, responsabilizar, e inclusive a atestação ela remete à responsabilização, e também interagir e pegar feedback, porque não adianta a política achar que ela é top-down, ou seja, você precisa pegar feedback, precisa interagir, precisa ver que determinada coisa pode ser melhorada numa outra versão. Então, esses realmente que são os grandes desafios, né, dessa política e do atendimento à política. Muito bem. Esse documento ele é bem legal, tá? É da OSEG e o do GRC 2020, né, do nosso amigo Michael Rasmussen. E ela fala o seguinte, o que é a gestão de política, né?
Então, ele começa ali preparando a necessidade, né, o que é o contexto, você escreve a política, tem que ter política, mais ou menos, não precisa ter política. Aí você vai desenvolver aquela política, vai escrever, vai discutir as pessoas, vai definir quem é responsável por o que precisa ser escrito, qual é o padrão da política, faz as aprovações das políticas. Aí, quando você libera ela precisa ser distribuída, né? Precisa ser comunicada, tem a logística da política. E, obviamente, não vão ser todas as políticas para todas as pessoas. Você precisa ter uma matriz. Quais são as políticas e quais são os perfis que vão acessar aquela política. De qualquer maneira, né, você precisa certificar. Aí depois vem a implementação em si, né, e o chamado enforcement, um termo utilizado nos Estados Unidos para realmente fazer, forçar a implementação. E aí vem, né, a mensuração, a manutenção, a auditoria, né, a melhoria constante, as revisões, e você precisa ter alteração, não precisa ter alteração. Esse é um documento bastante interessante. Acabou que eu ia colocar aqui a fonte, mas eu falhei, tá? Se alguém quiser me mandar, tem um PDF, eu mando o link para vocês. Eu posso até colocar no nosso conversa, que é bem bacana sobre isso aí. E, cara, é um monte de gente inteligente, conversando com gente que sabe fazer design thinking e que gera esses desenhos aqui, tá? Então, não tem bobo. O cara bobo não é chamado para essa reunião aqui. Fazendo, então, um resumo, né, daquele negócio bonito, vamos colocar um negócio que não é tão bonito, mas que talvez seja um resumo. Primeira coisa, entender qual é a necessidade, qual é o escopo, qual é o contexto, qual é a adequação, qual o público que vai receber aquela política. Depois escreve colaboração, rastreabilidade, quem que pode, deixa ela aberta para as pessoas colaborarem, para comentarem, fazerem sugestão, quem é que pode comentar, quem que não pode comentar. Então, é a preparação em si do texto da política. Depois vem a aprovação, né? A gente fala muito em workflow, né? Mas tem um conceito que é interessante, que é a aprovação via chat, né? Acaba que boa parte das coisas na nossa vida hoje a gente aprova via chat, né? WhatsApp, e-mail, alguma coisa dentro dessa linha. Então, nós também, né, a Carol mostrou ali, a possibilidade de a gente usar também o chat, não só o workflow formal, passa por uma pessoa, gera alçada, nada disso. Você pode também usar modelos de chat, né, que não são tão estruturados, mas permitem eficiência semelhante ou melhor. Aí você vem na distribuição, aqui que entra a atestação, porque, na verdade, a política ela começa com um grupo muito pequeno e chega uma hora que você tem que distribuir para todo mundo. E é um desafio, né? Você pode ter, eu tenho um agente de compliance, eu tenho privacy champion, eu tenho pessoas que ajudam a distribuir. Legal, mas você tem que chegar em cada um, tem que chegar em 100%. As ferramentas te ajudam nisso aí, né? E, além disso, você tem que gerir isso. Quais são as áreas que aderiram mais, quais que aderiram menos, como que eu tenho um indicador? Na reunião de diretoria, o que o presidente vai falar para os diretores com relação a essa atestação? Quem está bem, quem está mal? Ou seja, é uma ação, né, de engajamento o tempo todo. A auditoria, para avaliar não só a adesão, mas como também a efetividade. Essa política está servindo? Está sendo boa? As pessoas estão entendendo? Ela está sendo aplicada? As pessoas aderiram a ela? E também aí vem a revisão, né? E tem alguns conceitos que são importantes, né? E que em termos automáticos você melhora. A questão da rastreabilidade, a questão do versionamento. Tudo isso aí, a própria ferramenta já ajuda dentro desse processo. Bom, e aí você fala, mas eu tenho que assinar, né? O Alberto falou, o doutor Gilberto falou, e a Carol também falou. Assinatura, antes, né? Até eu acho que a pandemia mudou um pouco o costume das pessoas, né? Porque antes tudo era para ser assinado com papel. Eu, por exemplo, que antes da pandemia assinava um monte de papel, eu conto. Eu assinei 6 documentos em papel nos últimos 2 anos, praticamente, aí, de março até agora, 6 documentos em papel. E cada vez menos, tá? Desses 6, acho que 4 foram nos 2 primeiros meses. Mas hoje, com certeza, né, você pode assinar por e-mail, você pode assinar usando um sistema tipo um DocuSign, pode assinar usando 2 fatores de autenticação, usando o Smart Card, um certificado digital, um recurso tipo blockchain. Então, existem várias tecnologias por trás da assinatura. Mas, em termos gerais, essa tecnologia, né, para o usuário final, ela é uma grande abstração. Você precisa saber o que tem validade jurídica e como que você faz esse processo. Bom, então tudo isso que eu falei foi para o atendimento e a atestação da LGPD, para atestar a LGPD.
Só que tem um outro ponto, né? Eu tenho conversado isso com muito cliente. A LGPD é uma oportunidade para você automatizar a sua compliance. Então, você tem vários recursos, né? O Alberto chegou a comentar isso aí. Já que eu vou fazer para a LGPD, eu posso direcionar aquilo para várias outras coisas. Eu posso fazer atestação de política de segurança, tanto política como norma, né? Se você faz uma norma de desenvolvimento de software, quem que tem que assinar? O pessoal que desenvolve, o pessoal que especifica, o pessoal dos métodos ágeis, as fábricas de software. Uma anticorrupção. Eu preciso que todo mundo atenda. Mas vem cá, eu tenho uma questão de anticorrupção no pagamento. Quem que vai atestar aquilo ali? É o pessoal do financeiro, por exemplo, porque quem não faz processo de pagamento não se aplica. Políticas, né, de home office, né, de trabalho em casa, políticas de trabalho em qualquer lugar, ou seja, como que é? A pessoa está autorizada a viajar para as Bahamas e ficar trabalhando de lá? Não está? Ela vai usar o computador da empresa, vai usar o computador dela? Qual o sistema que ela vai poder usar? Como que é a autenticação? Tem acesso a VPN? Não tem acesso a VPN? Então, todas essas políticas demandam de uma atestação. Também, né, o próprio ESG, ESG é um modelo assim bem sofisticado, né, de meio ambiente social e governança, mas ele é um projeto que, no final das contas, ele é um desafio de engajamento também. Então, para engajar, você precisa que as pessoas façam a sua atestação. E também protocolos Covid, né? E esse é um ponto que está afunilando também para que haja obrigação realmente de passaporte de vacina, obrigação de pessoas que trabalham em determinada empresa, a empresa pode declarar que 100% precisa vacinar. Então, hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, a Itália, né, saiu inclusive uma lei falando sobre isso, sobre que todas as empresas podem e devem obrigar todos a, não necessariamente que estejam certos ou não, mas só que isso aí realmente foi feito. Então, o ponto é esse, ou seja, a atestação, você pode, inclusive, ter no mesmo software diferentes atestações. Atestação para anticorrupção, atestação para LGPD, e com certeza, tá, a LGPD é uma grande oportunidade para automatizar a compliance. Hoje tem muita compliance distribuindo questionário por e-mail, fazendo informação em forms, está até um pouco mais evoluído em forms, mas aí gera informes, depois gera uma planilha Excel. Então, acho que nós temos condição de ajudá-los, tá? E ficamos à disposição para falar sobre esse assunto. Tanto a gestão de política, a organização, como a atestação. E não basta as pessoas atestarem, né? Porque, tipo assim, se o pessoal atesta em papel, como é que você faz, hein? Pega um papel, manda, a pessoa assina, depois ele volta. Como é que você sabe que foi a própria pessoa que assinou? Será que você verifica cada assinatura? Aí depois pega, coloca lá na pasta de cada pessoa que trabalha. Aí depois é legal, quero fazer uma estatística aqui. Quais os departamentos que menos de 80% assinaram? Aí você tem que manter uma planilha, um controle paralelo para assinar. Olha a loucura que é. Nesse caso aqui que a Carol mostrou, é razoavelmente simples. Primeiro, os usuários entram todos pelo AD, ou seja, seus usuários da rede já viram atestadores potenciais. A partir do momento que ele está na rede, ele pode atestar qualquer coisa, e é você que monta essa estratégia e cria esse costume dentro da organização. Eu acho que nós montamos uma solução razoavelmente simples, eficiente, e estamos à disposição de todos vocês. Okay? Então, essencialmente, é isso. Vou passar a palavra aqui para o Alberto e agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado, Fernando. Só lembrando, então, vocês podem encaminhar suas dúvidas, suas sugestões pelo chat. A gente vai tentar responder. Já passamos um pouquinho do nosso horário limite aqui, mas eu queria só aproveitar, então, até endereçar uma pergunta aqui para o doutor Gilberto, já que a gente está falando sobre políticas, né? Dentro de uma visão de priorização, né? Existem políticas que precisam já ser feitas agora, outras que podem se esperar um pouquinho. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí de como é que pode ser, vamos dizer assim, esse roadmap de elaboração e do próprio fluxo aí da gestão das políticas. Puxa, Alberto, pergunta excelente, porque a ideia é que existe um plano de maturidade, né? Então, a primeira é a política geral guarda-chuva, né? Os desdobramentos futuros podem ser internos, né? Política com colaboradores, que também é muito importante, né? E algumas vão depender de modelos. Por exemplo, a Autoridade Nacional, ela vai definir um modelo para relatório de impacto, né? Então, no calendário regulatório dá para esperar algumas que vão chegar ainda.
E só acrescentando um parêntese, já tem caso na Justiça hoje, Alberto, de reconhecimento da importância da atestação. É um caso que envolveu a JBS, foi um caso, uma ação movida por um sindicato, e a Justiça reconheceu que a prova, né, via atestação, de que a empresa deu conhecimento da política, salvou a empresa e a ação foi julgada improcedente. Então, já tem precedente judicial falando da importância da atestação. Queria acrescentar esse itemzinho. Obrigado. Tá joia, obrigado, obrigado. Carol, aproveitar uma pergunta aqui para você. Em relação à atestação, a gente falou que não são só, vamos dizer assim, o conceito aí das políticas, né? Então, um pouquinho sobre o funcionamento na lei digital. Quais são os tipos de formatos de documentos que a gente consegue colocar e se dá para atestar todos os documentos? Certamente, Alberto. São diversos os formatos, como eu mencionei, políticas, normas internas, a própria anuência a normativas, a regulamentações. A lei digital, ela é livre da construção desses documentos, então, para ela independe qual é o formato, qual é o espectro que aquele documento está atingindo, e todos eles estão passíveis de atestação. Uma vez ele criado, revisado, aprovado e publicado, você pode definir diversos grupos, como até eu mencionei, grupos separados, né? Você pode ter uma determinada audiência, como o Fernando falou, para um procedimento de desenvolvimento de software que precisa para uma equipe específica. O pessoal do comercial não precisa testá-la, então você pode fazer a organização dessa gestão de atestação toda dentro da lei digital, com qualquer tipo de documento. Tá joia, obrigado, Carol. Acho interessante também, o Fernando terminou a apresentação dele falando da LGPD como uma oportunidade. A gente já vem comentando sobre essa questão de que risco é ameaça e oportunidade, né? Sem dúvida, muitas vezes as organizações enxergam a LGPD como uma ameaça, né? Principalmente aí com esse receio das multas, das sanções e tal, mas é de fato uma oportunidade. Nós temos feito outras lives, né? Acho que já fica, eu peço até para que a Gaia depois coloque novamente aqui para vocês. Essa live está sendo gravada, ela vai ficar disponível nos nossos canais do YouTube. E existem muitas lives, a gente tem feito lives aí praticamente toda semana, quase toda quinzena, né? E a gente tem já enfatizado essa necessidade de talvez utilizar a LGPD, os recursos, o engajamento da LGPD, para, por exemplo, alavancar o orçamento, os modelos de segurança cibernética, né? Então, cybersecurity, de uma certa forma, trabalhando em conjunto com a equipe multidisciplinar da LGPD, utilizando os modelos de implementação da LGPD para que depois replique na empresa inteira em segurança cibernética. Isso vale para a nossa live de hoje, né? Essa questão de políticas, né? Já que vai atestar para a LGPD, já cria um modelo integrado, uma visão. A OSEG tem enxergado essa visão. E aí eu faço uma pergunta para você, Fernando. Você que está mais aí no dia a dia, executando os projetos, acompanhando as empresas na implementação de LGPD, e aí você tem esse processo de política e atestação, muitas vezes acontecendo de forma segregada, né? Então, em silos, né? O pessoal do compliance, o pessoal da área de qualidade, o pessoal de RH, os nossos amigos de RH. O que o pessoal tem utilizado aí, Fernando, e qual é a maior dor em relação aí aos benefícios esperados? Um ponto que eu tenho visto, né, é que várias organizações elas não tornaram corporativos os modelos de atestação. Então, tem muita coisa heterogênea, né? Ou seja, alguns usam papel, outros usam o próprio e-mail, né? Ou seja, recebe a atestação pelo e-mail e organizam, né, nas caixas, nos folders, os e-mails em geral. Outros também usam sistemas, né, do tipo CertSign, DocSign e assim por diante. Mas, obviamente, ou seja, como que você guarda aquela evidência, né? O doutor Gilberto falou, uma ação judicial no qual você entregou como evidência que você divulgou, que as pessoas atestaram e assim por diante. Então, a pergunta é essa, né? Ou seja, como que você consegue dar a evidência que você, que você realmente as pessoas leram, as pessoas atestaram. E é muito comum a gente falar sobre a questão da vantagem também, né? Ou seja, por que eu posso tratar, qual é a vantagem que me traz fazer um projeto de LGPD?
Eu acho que tem uma vantagem interessante, que é partir na frente. Ou seja, hoje, né, existem alguns segmentos que a LGPD virou parte do produto. Então, quem que parte na frente? Quem que tem os melhores argumentos para passar para os seus clientes, né? Tu pega segmentos, por exemplo, como de saúde, ele é super crítico. As empresas só vão contratar empresas de saúde corporativa que realmente, né, planos de saúde, etc., que realmente atendam a LGPD, porque eles vão tratar os dados pessoais dos colaboradores que, em tese, estão sob a responsabilidade da organização. E só um ponto importante é que essa gestão de política ela é macro e ela é micro também, tá? Então, se eu quero fazer aqui uma política que envolve 6 pessoas sobre gestão de chave de criptografia. Legal, são essas 6 pessoas. Você pode manter a atestação no mesmo lugar. Você vai lá no seu AD, vai pegar 6 pessoas, vai escrever sua política, vai mandar o link para essas pessoas, elas vão clicar, vão dar o OK e você armazenou aquele dado. Então, a ideia é que você tenha diferentes tipos de atestação e que organize num lugar único. Tá? Tá joia, Fernando. Bom, nós chegamos um pouco aí no limite do nosso tempo aqui dessa nossa live. Agradecer aí muito o nosso convidado, doutor Gilberto, que sempre tem abrilhantado aí os nossos eventos. E aí pedir então, doutor Gilberto, Carol, Fernando, as considerações finais aí para a gente poder encerrar. Pode começar, doutor Gilberto. Agradeço a todos e destaco que a atestação pode valer para qualquer política, inclusive aquelas que eu mencionei anteriormente. É um mecanismo assim super útil, bastante útil. Obrigado. Obrigada pela presença de todos, pela atenção de todos, pela parceria aí, Alberto, do Dr. Gilberto e Fernando. E, como o Fernando mencionou, estamos à disposição aí, é só nos contactar que a gente pode bater um papo sobre como ajudar vocês aí nesses fluxos de manutenção e gestão de atestação. Obrigada. Fernando, é contigo aí, o fechamento. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Nosso time está à disposição de vocês. Se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação para a equipe de vocês sobre esse assunto, nós estamos realmente concluindo que a atestação ele é uma evidência deste momento, considerando, né, que diversas iniciativas você precisa tomar, não tem ainda um padrão, não existe ainda muita jurisprudência, mas a atestação é aquilo realmente que faz com que você tenha a assinatura do seu projeto, das suas iniciativas, e você mostre realmente que você conseguiu chegar a toda a empresa ou a uma parte significativa da empresa. Alguns clientes nossos, por exemplo, né, os funcionários não têm e-mail, alguns funcionários não têm e-mail. O pessoal que trabalha mais em linha de produção e tudo mais, não estão no AD. Então, como que é possível fazer isso? Também é possível você autenticar as pessoas, né, e fortalecer essa ação. E, com certeza, não tenho dúvida, primeiro, que é algo relevante, é algo para fazer neste momento, é uma evidência importante para o seu projeto de LGPD, e, por último, também eu acho que é algo barato e viável de você fazer, de você implementar rapidamente, tá? Ou seja, é uma coisa que entra ali no quadrante, né, do baixa complexidade e baixo custo e alto impacto. Então, estamos à disposição, querendo que a gente faça apresentações para vocês, demonstração, não só da ferramenta, mas como também os conceitos que estão envolvendo ela. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado, até a próxima. Até logo, pessoal. Obrigado.